o sistema comum. Esse caso, esse crime propriamente dito, é um caso que foge à normalidade, que nos causa arrepio, né? Que é uma coisa assim, isso é inimaginável, né? Quer dizer, mas o Estado precisa voltar os olhos para essas pessoas que estão presas, porque a gente está piorando essas pessoas. Exatamente. E as pessoas se preocupam tanto com as consequências, né, desses 3 seres humanos que viveram privados e diante de tamanha violência, que existe um comentário aqui da Sol Dias. Ela fala sobre a questão do crescimento, agora os médicos, né, quem vai cuidar desses dois, um já é adulto, 22 anos, o outro com 19, ajudar a desenvolver eles fisicamente, a questão de escola, educação. Agora ela fala assim: talvez eles nunca se casem, porque o trauma vai ficar para sempre. Esse homem é um monstro, enfim, tem que ir à júri popular, as pessoas, né, se revoltam muito com isso. Isso é complicado também, né? Esse trabalho psicológico provavelmente vai ter que ser muito intenso, porque eles viam o próprio pai maltratando eles e a própria mãe, né? Como pensar em relacionamentos futuros, né? Sim, e assim, claro que é prematuro a gente trazer algum nível de informação, né, em relação ao futuro deles, porque o ser humano ele tem uma habilidade incrível de adaptação. Então, se a gente parar para pensar, eles ficaram 2 décadas, praticamente 17 anos, numa condição subhumana e sobreviveram. Isso fala desse poder humano de se adaptar a condições terríveis. Então, não cabe, talvez, aqui, nesse primeiro momento, a gente traçar um futuro para essas crianças, para essa mulher, enfim. Mas é sabido que existem, sim, sequelas. Então, existem sequelas psicológicas. Essas crianças, esses rapazes agora, eles vão ter que aprender a se tornar humanos, como você bem colocou no início, e de acordo com as experiências que eles vão viver daqui para frente, é possível que essas experiências os permitam a traçar uma nova história. Agora, o que não pode acontecer é uma continuidade da negligência e do abandono, pelo que a gente viu que aconteceu, né? Então, que eles realmente possam ser acolhidos de todas as formas, porque eles estão completamente, como é que eu vou dizer, carentes de tudo. Então, tudo que for oferecido já vai ser em demasia, pensando na situação de carência global que esses 3 estão enfrentando, né? Quer dizer, um trabalho extremamente amplo e que com certeza vai levar muito tempo, né? E uma coisa que também chama bastante atenção é essa questão da dignidade, né? Imagina, mãe e os 2 filhos que agora estão vivendo e descobrindo, né, o que é viver com um mínimo de dignidade. Olha só. Meus filhos estão dormindo numa cama que eles não tinham. Estão aqui, ó. Estão conseguindo dormir, tá tudo bem, graças a Deus. É assustador, né? Quando a gente vê o físico dela e ela comentando: agora os meus filhos vão poder dormir numa cama. Quer dizer, eles não tinham acesso nem a dormir com dignidade, né? Eles foram privados de toda e qualquer dignidade, né, Letícia? Sim, exato. É muito bom esse exemplo, assim, é exatamente isso. Assim, eles vão começar a construir uma nova história. Então, eles não precisam de nenhuma interferência em relação a julgamentos ou prognósticos. Eu acho que o que eles precisam agora é acolhimento e cuidado. Então, quem está ali, quem está ao redor, né, podendo oferecer essa assistência, é exatamente isso que eles precisam, de acolhimento e de cuidado, para que eles possam realmente começar a escrever essa história. Agora, Rivelino, para a gente poder entender melhor, né? A gente ouve falar em cárcere privado, foi um crime de cárcere privado. Agora, o que configura, né, um crime de cárcere privado? Ele tem um tempo? Explica pra gente. Na verdade, sequestro e cárcere privado são o mesmo tipo penal, né? Depende do lugar onde a pessoa está impedida de exercer o seu direito constitucional de ir e vir. Sequestro é num lugar aberto, como, por exemplo, um sítio, uma fazenda, que a pessoa não possa sair. Cárcere privado é um lugar fechado, como eles estavam. Então, na verdade, eles estavam em cárcere privado. São o mesmo crime, né? Só tem um nome diferente por conta da forma com que é limitado esse direito de ir e vir. A pena desse tipo penal chega até 8 anos. Então, assim, e só para dar um parâmetro também. Por que essa pessoa não vai a júri popular? Só vai a júri popular quem mata ou quem
tenta matar alguém, aí vai ser julgado por 7 pessoas da sociedade. Esses crimes aí que essa pessoa cometeu vão ser julgados por um juiz. Então, ó, essa pessoa foi presa, ele vai ser submetido a uma audiência de custódia para que seja feita a análise da necessidade de mantê-lo preso ou não. Vai ter uma ação penal, as vítimas vão ser ouvidas, né? As provas todas que foram colhidas ali vão ser suficientes para que o juiz, no final do processo, preste a jurisdição, quer dizer, sentencie o processo. Então, no final, depois de ouvir todo mundo, o juiz dá uma sentença condenando ou absolvendo, cabem recursos, e a lei fala que, em casos excepcionais, essa pessoa pode permanecer presa durante todo o processo. Ou seja, ele vai ter que ficar ali dentro do sistema, né, penitenciário, aguardando realmente o desfecho dessa história, seja condenado ou não à pena máxima, que aí agora é o curso das investigações que vai ditar, né? Isso, e aí o juiz marca uma audiência, ouve as pessoas, ouve a ele também, ouve as vítimas, ouve os vizinhos, colhe todas as provas e no final o juiz vai sentenciar o processo condenando ou absolvendo. E olha só, gente, pela internet, eu vou conversar agora com a Camila. Por muitos anos, ela viveu um relacionamento onde também era impedida de conviver com outras pessoas. Ela só podia sair de casa com um ex. Boa tarde, bem-vinda, Camila. Conta essa história pra gente. Boa tarde, meu nome é Camila. De 17 para 18 agora impedida de sair sem meu companheiro. Só poderia sair se ele saísse junto comigo. Na casa da minha família eu era impedida, na casa dos meus amigos também eu era impedida. Então, só percebi isso quando ele começou a me agredir, né? Que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Quando ele estava me proibindo, eu achava que era normal, que era um cuidado que ele tinha comigo. Quanto tempo vocês ficaram juntos, Camila? Foi acho que quase um ano, mas parecia que era muito mais. E como que você conseguiu se desvencilhar disso? Você disse que no começo você achava que era uma questão de proteção, mas depois vieram as agressões e isso começou a te preocupar. Você pediu ajuda? Como que essa história se desenrolou? Então, ele tentou, né, uma vez enfiar a faca em mim e graças a Deus eu saí ilesa, não sofri nada. Ele me agredia e teve uma vez que quando dei um basta mesmo, foi quando eu consegui visitar uma pessoa muito próxima, que é a avó do meu filho, e eu fui na casa dela ver o meu filho, que o meu filho também não vivia comigo, vivia mais com ela, porque esse agressor, ele tinha ciúme comigo e com meu filho, então ele também queria agredir meu filho muitas vezes, e eu não permitia, então eu deixava o meu filho na casa da avó dele. E nessa vez eu fui, né, saí de casa e fui visitar eles. Quando eu cheguei, eu olhei da janela. E quando eu olhei da janela, minhas coisas estavam tudo revirada. A compra estava virada, a sopa estava tudo bagunçado. Então eu me preocupei. Eu falei assim comigo mesmo, se eu dentro de casa hoje eu vou. É onde que eu não voltei para casa e dormi fora. E aí eu larguei tudo e segui a vida. Pois é, Letícia, a gente ouvindo aí o relato da